Primeiro fato aqui interessante, né, para que a gente possa entender isso e fazer uma autoavaliação das nossas vidas. A conversão, ela pode alcançar o mais duro coração. É incrível como nós muitas vezes falhamos em entender isso, né? De que Deus pode converter o pior dos homens, o mais duro coração, aquele que pode ser o totalmente contraditório. Não existe ninguém que Deus não possa quebrar, que Deus não possa converter. Não existe coração duro que resista ao chamado eficaz do Senhor. E a prova é Levi, né? Veja que o que o texto diz aqui no versículo 28, quando Jesus diz, viu ele ali e diz, segue-me. A Bíblia diz, ele se levantou e deixando tudo o seguiu. Parece algo romântico, lindo, maravilhoso, mas não é simples assim. Levi, que também é chamado de Mateus, né? O discípulo de Jesus, ele era um cobrador de impostos, um publicano. Os cobradores de impostos eram pessoas que pagavam uma taxa para Roma, para serem usados como cobradores de impostos. E eles faziam o seguinte, além de cobrar o valor que os judeus tinham que pagar para Roma, ele ainda cobrava mais para se enriquecer. Então eles eram tidos pelos outros judeus como corruptos, como pessoas duras, como pessoas sem escrúpulos, sem moral, sem caráter, qualquer coisa desse tipo. Você imagina que uma nação subjugada por outra, né? Eles da própria nação se encarregavam e pagavam para ter o trabalho de cobrar impostos dos próprios judeus, dos próprios seus, da sua própria nação, a fim de tirarem do seu próprio povo para enriquecer o seu próprio bolso. Nós conhecemos muito bem essa história, né? Num país cheio de corrupção como o nosso, né? Em que aqueles que foram chamados para defender, para auxiliar a sociedade, arranca tudo que pode, corrompe tudo da própria sociedade. Então, o publicano era esse tipo de pessoa, um tipo de pessoa insensível, um tipo de pessoa que não dá a mínima para as pessoas que traem o seu próprio povo, a sua própria nação, que traem as pessoas que estão lá a fim de se darem bem. Levi era assim. Levi era assim. É um duro coração. Um coração duro, porque só um coração duro, um coração corrupto pode se dar ao serviço de fazer o que eles faziam, né? E você imagina como é que um cara desse, um corrupto desse, uma pessoa dessa estirpe pode aceitar o chamado do Senhor Jesus. E às vezes nós olhamos para pessoas que nos cercam, da nossa família, amigos, quem quer que seja, esse aí não tem jeito não. Esse aí, a gente fala assim, só Deus pode fazer, mas assim, um só Deus assim, como se fosse algo assim, esse aí não tem jeito. Nossa expressão já é de desolação, de desesperança em relação às pessoas. Mas aqui nos prova que até o coração mais duro, mais incrédulo, mais distante de Deus, pode ser transformado, pode ser convertido. A conversão pode alcançar. Será que você tem crido nisso aí? Será que você é capaz de absorver isso, pensar em alguém que se cerca, por pior que seja, que Deus pode quebrar aquele coração e transformar aquela vida? Eu falo isso não chamando a sua atenção como se tivéssemos, todos nós somos assim. Todos nós, quando deparamos com pessoas extremamente fora
de tudo aquilo que a gente imagina como pessoa, como caráter, nós pensamos, esse aí não tem jeito, esse coração aí é duro, essa personalidade é totalmente deturpada. E Deus pode chamá-lo, Deus pode convertê-lo. Basta um chamado do Senhor para aquele coração quebrar. Então, muitas vezes a gente age como se não tivéssemos fé e certeza de que Deus pode converter qualquer pessoa. Isso serve para a gente pensar que o convertido, ele sempre crê que Deus pode converter qualquer um. Se Deus me converteu, Ele pode converter qualquer um. Não existe o melhor ou o pior para Deus. Deus pode converter o pior dos homens, a pior das mulheres. Deus pode converter meu pai, minha mãe, meu filho, meu primo, meu amigo, pior que seja, Deus pode converter. Outra coisa é que essa coisa de pensar que alguém é ímpio demais, duro demais, de coração e mundano demais, que não pode ser convertido, é um erro, é uma evidência de que eu ainda não entendo a conversão. Não entendo a conversão. A conversão não é um convencimento que eu tenho. A conversão não é uma percepção intelectual que eu admito. A conversão é muito mais. Admitir a existência de Deus, qualquer um pode, porque ela não precisa de envolvimento, mas reconhecer Deus, eu preciso estar totalmente envolvido. Então eu preciso colocar isso no meu pensamento, no meu ser, né? E outra coisa que não pode faltar, eu não posso ficar esperando e retardando a minha resposta a Cristo. Eu tenho que crer que Cristo pode me capacitar para deixar tudo e me afastar do mundo. Aí já não está mais eu crer que Deus pode converter o coração do homem duro, mundano. Aí está a minha resistência e demora, meu retardo em responder a Cristo, porque eu não consigo deixar tudo. Eu não consigo me afastar do mundo. E tem uma série de pessoas dentro da igreja que vive esse dilema, né? Então, eu não consigo, mas Deus consegue por mim. Deus pode me capacitar, porque se Deus capacitou, se Jesus ao chamar, chamou Levi, no momento em que ele estava exercendo a sua, vamos dizer assim, a sua profissão de cobrador, de publicano, no momento desse ele chamou e ele largou tudo aquilo que lhe dava dinheiro, que lhe preenchia o seu ego, né? Ele largou aquilo tudo e se afastou daquilo tudo. Por que a gente demora em responder a Cristo? Por que a gente retarda tanto? Por que a gente fica protelando? Lembro, eu já comentei algumas vezes aqui na igreja sobre isso, né? Quando a praga, uma das pragas do Egito, as pragas das rãs estavam ali, e o faraó manda chamar Moisés e diz: pede para o seu Deus para tirar essas pragas, as rãs sobre sua casa, sobre o povo, sobre as panelas, era algo terrível que afetava a vida dele, a família dele, o povo dele do Egito. E aí a resposta de Moisés foi: para quando o Senhor quer que eu ore, que Deus pare a praga das rãs? Ele disse assim: amanhã. Pode parecer algo assim, sem sentido, mas amanhã ou agora? Eu quero agora. Imagina você passando por uma aflição terrível, e você tem a oportunidade de pedir: Deus, quando é que você quer?
pode ser amanhã. Quer dizer, a procrastinação do faraó de deixar para depois o que tinha que ser agora. Eu quero agora. Tem que ser agora. Quero que pare agora isso. Peça ao seu Deus para parar com isso e não para amanhã. Ou seja, a minha procrastinação sempre prejudica muita gente. Ela prejudica não só a minha vida, ela não só impede de eu ter a resposta de Deus imediata na minha vida, mas ela prejudica aqueles que me cercam. Veja, a família do faraó, os filhos de faraó, todos teriam que passar uma noite inteira, horas e horas sofrendo daquilo, porque ele simplesmente disse para amanhã. Quantas vezes nós procrastinamos a nossa entrega para Jesus, a nossa resposta a Jesus? Eis-me aqui, converte o meu coração, deixo tudo, Senhor, e quero tudo no Senhor, me capacita para que eu possa de fato deixar tudo aquilo que é contrário ao Senhor, me afastar do mundo e viver de acordo com o que o Senhor diz. E às vezes eu fico procrastinando, eu quero isso, mas não tomo uma decisão efetiva, eu quero isso, mas não me entrego, eu preciso pedir, eu não consigo. Sim, então se você não consegue, Senhor, me capacita. Eu creio que o Senhor pode me capacitar como o Senhor capacitou Levi, e ele largou tudo, se afastou. Um homem corrupto, um homem acostumado com a corrupção, um homem acostumado com aquelas coisas, um homem que já vivia naquilo ali há anos, e ele largou aquilo tudo e seguiu o Senhor. Então essa é a primeira coisa, né? Que a conversão pode alcançar o mais difícil, o mais duro dos homens, e que eu preciso parar de apenas ser um crente nominal. Eu preciso parar de apenas ser convencido do Evangelho. Eu preciso da conversão. Eu preciso disso. E se eu preciso, se eu não dou conta, Senhor, eu preciso crer que o Senhor pode me capacitar, me fortalecer, de modo que eu posso deixar tudo, de modo que eu posso afastar-me. Essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse texto. Amém?